Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast que foi criado para empreendedores com mente evolutiva e que buscam, de verdade, otimizar tempo e inovar o seu próprio negócio. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo que para uma coisa existir como esse microfone, alguém teve uma ideia e foi lá e materializou essa ideia. Então, em 1814, Samuel Colt foi o cara que criou a primeira arma de fogo. A China já tinha desenvolvido a pólvora e ela usava isso de uma forma meio arcaica com o bambu. Olha que interessante. E o que é legal você entender sobre o tiro? O tiro, ele tem alguns fundamentos. E quais são esses fundamentos? Primeiro, o sistema de mira. Tá? Você tem que ter um bom sistema de mira. E depois o acionamento do gatilho. Quem está por trás tem que ser muito bom. Hoje eu não estou aqui com o meu amigo do lado, porque ele teve um compromisso com a saúde, né? Esse compromisso é muito importante. Mas estou aqui recebendo hoje um cara incrível, que ele é um expert em investimento e também um expert em tiros. Meu amigo Fabiano Simões, seja bem-vindo ao podcast Mentalidade Produtiva. Lúcio, bom dia, muito obrigado pelo convite de estar aqui contigo, né? É realmente um prazer estar aqui numa oportunidade dessa, onde a gente pode falar sobre aquilo que a gente faz e sobre aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente aplica na nossa vida. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Gente, ele veio Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Do Sul, Exato. Gente, presta atenção. A gente tá com uma moral gigante aqui nesse podcast, né? Ficou bonito ali. Quero agradecer já de antemão o pessoal da Andragogia Digital, a maior agência de marketing do Brasil, hein? Ficou legal. Fabiano, vamos lá. Esse podcast, as pessoas, às vezes elas perguntam, o que eu assisto para que eu consiga dar uma direção na minha vida? Eu falo para você, precisa ouvir histórias. Histórias de pessoas que realmente foram lá, pegaram uma semente, jogaram no solo, cultivaram, criou lá a árvore, saiu o fruto, essa pessoa vendeu e depois ela foi para o desfrute. Sim. Então, o podcast Mentalidade Produtiva não é só sobre negócios, é sobre a história que levou você a chegar nesse negócio. E o que isso mudou na sua vida e o que isso muda na vida de pessoas. Então, eu quero que, de uma forma resumida, não muito resumida, é claro, Sim. que você conte um pouco da sua história. Quem é o Fabiano Simões? Ah, legal. Então, Lúcio, eu sou um cidadão aí de uma cidade muito pequena no interior do estado, né, de Mato Grosso do Sul. A cidade chama-se Bela Vista, onde eu nasci. Ela é fronteira com o Paraguai ali, né? E eu sou de uma família que nós não tínhamos nada, né? Desde a época do meu avô, do meu pai. Eles foram muito trabalhadores, né? E foram construindo a vida. Meu avô era, vamos dizer assim, tocador de gado, né? Levava gado de um lado para o outro, um peão mesmo, e depois virou caminhoneiro, enfim. Teve uma história de trabalho, né? E teve 3 filhos, e os 3 filhos trabalharam e foram construindo a vida, né? E até mesmo na época que eles eram até novos, eles chegaram a comprar fazendas, né? Com tudo com fruto do trabalho. E eu sempre, desde quando nasci, eu cresci ouvindo essas histórias, né? De negócios, né, de empreendimento, né, de produzir alguma coisa realmente, isso com uma referência muito grande do meu pai. E eu nunca me imaginei, como eu te disse, né, na oportunidade antes daqui, um empregado, um assalariado, né? Eu nunca tive essa ideia de ganhar um salário e sobreviver dessa maneira. Você já tinha uma mentalidade produtiva. Eu já comecei, vamos dizer, a ser formado dessa maneira. Então, sempre gostei bastante de estudar, né, e vir para São Paulo, morei em São José dos Campos, estudei, fiz, vamos dizer assim, gostava muito de estudar mesmo. Eu acho que isso foi um grande diferencial, que eu pude ali, naquela oportunidade, conhecer o mercado financeiro. Tinha amigos em comuns que trabalhavam no mercado e eu fui ali com interesse, com vontade, né? Eu acho que quando as pessoas querem conhecer uma coisa, elas têm que ir para cima daquilo para começar a entender como funciona. E naquela época, o mercado só negociava ações, né? Era um mercado que era só ações, compra e venda de ações, então não existiam essas plataformas, não existiam corretoras, existiam, mas era muito inicial ainda. Isso eu falo aí, sei lá, há 20 e poucos anos atrás. Eu era bem novinho mesmo, estava lá na... Você é novinho ainda, hoje em dia, né, gente? Já fiz 40, mas vamos dizer assim, eu estava com 18, 19, 20 anos, né? Então, 20 e poucos anos atrás, era bem inicial mesmo. Depois o mercado foi evoluindo muito, mas eu sempre fui estudando. Apesar da minha família ter uma origem nada a ver com isso, né? Como eu disse, éramos pecuaristas, fazendeiro depois, né? No que aconteceu. E eu fui para conhecer o mercado.
E isso realmente fez toda a diferença. Quando eu voltei para onde eu morava, nós já fomos para a capital, que era Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá eu já montei um escritório de investimentos. Isso já por volta de 2012, mais ou menos, foi quando eu comecei realmente, que eu me tornei agente autônomo de investimentos, e aí eu comecei a trabalhar com a XP Investimentos no nosso escritório. Uau. E de lá para cá, fui aprendendo na prática, né? Vendo o que o cliente precisava. Meu primeiro cliente tinha 10 mil reais para investir, eu fui lá para conhecer os investimentos, como funcionavam, então foi muito na prática mesmo. E a partir dali eu comecei a ter clientes cada vez maiores, né? Cada vez maiores. O mercado começou a desenvolver muito, as plataformas ficaram todas eletrônicas, né? A nossa empresa evoluiu bastante, né? E hoje a gente tem ali na nossa empresa uma custódia de 1 bilhão de reais, atingimos já em final de 2023, então a Rio Negro hoje é uma referência de escritório ali no estado, né? Em todo o centro-oeste, região centro-oeste. E é diferente daqui, aqui a gente está em São Paulo, as empresas nascem muito, né, nesse setor, nascem muito aqui em São Paulo, né? E a nossa nasceu lá no interior, né, e de lá está vindo para cá. Então isso é assim, é um caminho inverso do que normalmente ocorre. Né? Vocês foram disruptivos, né? Exatamente. A gente sempre fala assim, né? Quando você falou Bela Vista, né? Não sei se você sabe, mas é uma cidade que ela foi uma cidade também que nos deu o privilégio de ter o maior artista brasileiro, que é o Ney Matogrosso. Exatamente. Ney Matogrosso veio dessa cidade. Isso mesmo. E então, automaticamente, para você que não conhece essa cidade, você já sabe que é uma cidade que, quando ela gera alguém ali, essa pessoa tende a ser alguém muito importante nessa terra. Quando a gente fala sobre investimento, você fala assim, eu fui pro lado do investimento. A gente inconsciente, né? Tipo, o seu avô, seu pai e tal, eles já faziam investimentos, mas não dessa forma como ele né? A gente não tem ideia de como que seria fazer esse investimento, que é esse outro investimento de fazer o dinheiro trabalhar por mim. A gente fazia investimento nas terras, antigamente comprando carro, comprando linha telefônica, mas eram os investimentos que a gente sabia, que foi o aprendizado do que as pessoas passaram ao longo do tempo. Isso mesmo. E é muito interessante essa questão da disrupção, porque as pessoas falam assim, sempre alguém vai vir e vai fazer algo diferente. E é esse algo diferente que às vezes dá essa proporção, né? A coisa ela dá uma alavancada muito maior. Eu acredito que hoje a sua família deve investir tudo com você lá, né? Porque já tá na palma da mão aí, né? O que hoje eu posso dizer, né? Que todo esse conhecimento, essa atuação no mercado proporciona hoje que eu devolva isso, né, para minha família, para os próximos, que realmente eu traga isso para que eles possam entender, possam realmente aplicar melhor o dinheiro. E o trabalho que a gente faz é justamente isso, né? É entender a situação financeira de cada um. Cada família tem uma situação específica, tem um objetivo, tem um prazo, né? Então, o assessor hoje ele se tornou como se fosse... Ele é um médico que vai diagnosticar primeiro o que está rolando ali, e aí a gente vai elaborar alguma estratégia que engloba a parte dos investimentos, das finanças, enfim, existe uma série de situações que envolvem o investimento, né? E as plataformas, ou seja, os bancos, as corretoras, eles se tornaram nada mais do que uma ferramenta para você poder fazer isso, né? Então, já passamos aquela fase onde o banco vendia o produto, né? Porque o produto hoje ele se tornou uma commodity. Né? Você tem produto em todos os bancos, você tem produto em todas as corretoras. A gente compara todos eles, a gente vê qual que é o melhor e tal. Mas qual que faz sentido para você? Né? Qual que é o produto que vai encaixar na tua realidade? Então, nosso desafio é esse, é entender a situação financeira da pessoa e ajudar ela a montar essa carteira, o volume dessa carteira. Às vezes está começando, às vezes já tem um volume alto. Então, a gente tem que analisar muito bem isso daí para poder chegar. E é muito interessante isso aqui. Eu fui bem matuto, tá? Eu sou um cara que vem de família simples e tal. E comecei a trabalhar em multinacional em 94. Né? Eu trabalhei antes em outras empresas, mas empresas nacionais. E teve uma época que deu assim, eu fiquei meio que traumatizado com o Collor, né? Porque na época... Não, minto. Em 88 eu trabalhava em multinacional, que é Xerox do Brasil. Então, assim, eu tinha juntado uma graninha, office boy, né? Tava ali. Gente, eu tô aqui no estúdio com um cara que tá aqui do meu lado, que ele é muito importante. E às vezes eu fico até meio assim, o que eu vou falar, né? Que é o senhor Ricardo, que é o pai do Fabiano. Ele tá então, assim, a gente. Mas assim, olha que interessante, né? O plano Collor, ele me traumatizou.
Porque eu era um office boy, que eu consegui juntar uma graninha, e aí a minha sorte foi que a gente teve uma informação que veio, que falou, cara, tira seu dinheiro que vai acontecer um problema aí que você vai perder. Só um adendo, traumatizou muitos clientes, né? Todos eles falam desse momento com muito receio mesmo de Então, acontecer e aí novamente. eu fui um matuto que eu guardei dinheiro em casa. Olha E eu só. fui um matuto que eu deixei dinheiro na poupança durante um longo tempo da minha vida. A gerente, ela tentava me convencer, mas inconsciente na minha cabeça, eu pensava assim, ela tá fazendo isso porque ela tem vantagem. Olha Sim. que loucura que é o pensamento. Uhum. Quando você pega uma empresa que é séria, né, que é a XP, para mim hoje, se você perguntar, conhece alguma outra empresa? Não conheço. Existe. Mas a história do Guilherme dentro da XP é muito louca. Com certeza. E a XP hoje é Itaú, né? 49% dela é Itaú. Então ela tem essa questão, além de ser uma empresa séria, ela é uma empresa realmente que tem pessoas engajadas como você a clarear, né, essas pessoas que têm dessa crença. Como que você trabalha hoje? Se o brasileiro, acho que tem um índice que fala que o brasileiro ainda é um investidor de poupança, né? É muito, né? Uma boa parte dos brasileiros ainda tem esse foco de... eu acho que é uma questão cultural mesmo de não conhecer o mercado, né? Às vezes ter receio, né, da questão de segurança, né? Você até falou sobre essa questão do Itaú ter comprado uma parte da XP, depois ele se desfez dessa parte, mas ganhou muito dinheiro nesse processo, né? Porque a XP cresceu demais. Então, assim, isso trouxe bastante credibilidade, né, para o negócio. Então, assim, as pessoas elas tendem a olhar muito pela segurança, pela confiança, né? E hoje eu costumo dizer que no escritório o que a gente faz nada mais é ter a indicação de confiança de alguém, né? Os clientes indicam os outros clientes por questão de confiança, porque quando a gente fala de dinheiro, não é um bem, não está ali, né? Você não vê, não é igual no caso da minha família, o boi está lá no pasto, né? Você está vendo ele lá, quer dizer, aquilo ali, se der alguma coisa, ele está lá, ele é teu. Né? O dinheiro não, está voando, está onde que está, né? Então a pessoa ela tem muita dificuldade, o brasileiro, por tudo isso que aconteceu, né? Plano Collor, crises, enfim, esse jeito do brasileiro de eventualmente, qualquer problema que dê na economia, o primeiro impactado é a população, é o dinheiro da população, é a inflação, né? É um problema sério que a gente tem. Então as pessoas ficaram com muito receio. E a gente tem feito esse trabalho de desmistificar isso, de trazer a segurança, como funciona, né? Hoje as contas todas são abertas no nome da própria pessoa, ou seja, ela não faz transferência para terceiros, ela faz transferência de mesma titularidade, né? Então, o assessor nada mais faz do que acompanhar aquela conta, né? Do que olhar, passar relatório, sugerir, está junto nessa navegação junto com o cliente, né? Navegar conforme o cenário. Né? Por exemplo, num cenário desse de queda de taxa de juros, normalmente o mercado de ações dá uma reagida. Tem sofrido agora, porque o governo, a gente está com esse problema fiscal, né? A questão de não estar tendo boas perspectivas ou não tendo projeções mais exatas. Né? O mercado trabalha muito com o que vai acontecer e o mercado não sabe o que vai acontecer. Então, isso varia muito o mercado de ações. Mas o natural é que quando cai a taxa de juros, a gente tem um aumento na taxa nas empresas, né? No mercado de ações e tudo mais. E aí as posições das carteiras migram um pouco mais para esse lado. A taxa de juros começou a subir, aí volta novamente para a renda fixa. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de ir mudando conforme o cenário vai acontecendo. Né? Tem muita gente que quis mandar dinheiro para fora. Né? A gente tem que ter também alternativas lá fora, que é o que hoje existe bastante. Né? Clientes que fazem aportes em produtos do exterior. Hoje eles podem fazer tudo isso aqui mesmo do Brasil. Então a gente tem várias ferramentas para a gente auxiliar essa navegação. A gente ter as pessoas ali prontas, mas sabendo o que está fazendo, né? Sabendo no detalhe o que está sendo feito, né? A aplicação dela, o dinheiro dela, e saber cuidar bem disso daí. Então isso para nós é o ponto principal, né? Para a pessoa poder cuidar. O pessoal que está aí assistindo o podcast, eu vou perto do final ele vai contar um segredinho de onde melhor a gente investir essa grana nossa aí. Porque as pessoas têm aquela, quanto que eu investi? Só tem R$1.000. Será que vale a pena? Tem gente que tem dúvida com isso, né? Sim. Tipo, R$1.000 vou tirar na poupança mesmo, não sei o que tal. Mas eu sei que a gente precisa investir o que tem para começar a fazer aquilo multiplicar e você ir colocando mais. Eu acho que não tem hoje, não é como era antigamente, eu acho que tinha uma porta que trancava, né? Porque existia um mínimo de investimento. Sim. Hoje eu acredito que não, mas esse segredo aí nós vamos contar mais lá pelo final. Então você, Fabiano, posso dizer que você hoje é filho de pessoas que trabalham
fazendeiros aí. E você foi o cara que decidiu falar assim, vou fazer esse outro lado aqui da vida, que eu sei que vocês estão investindo em gado, em terra, mas eu quero ver se dá para pegar agora esse dinheiro e investir em algumas outras coisas. Exato. Estudou esse mercado. Como você criou paixão? Foi algo automático ou foi mais assim no sentido de, eu quero fazer algo diferente porque eu tenho que administrar? É como se fosse um braço. Você vê interessante isso, né? Porque como sou de uma cidade muito pequena, e a gente sempre, né, poxa, via São Paulo, via Rio de Janeiro, temos parentes no Rio, em São Paulo também, vínhamos algumas vezes, eu ficava impressionado com aquilo, né, com esse desenvolvimento e tal, e sempre tinha curiosidade de conhecer mais, né, e falar, mas o que as pessoas fazem aqui, né, quais são os negócios? E aí eu fui olhando o mercado financeiro, falei, poxa, isso aqui é uma coisa muito interessante, eu tenho que conhecer mais sobre isso. Você chegou lá na Bolsa? Fui legal. na Bolsa. Ali é na Praça do Café. Isso, ali, né? lá no comecinho eu fiz todo esse percurso. Mas e como é que faz para trabalhar nisso? Né? Lá, quando eu tinha 18 anos, eu perguntei. Eu falei, poxa, os caras falaram, você tem que fazer uma certificação, você tem que estudar, tem que passar na prova, fazer isso, fazer aquilo. E lá fui lá atrás disso. Então, você tinha 18 quando você já decidiu eu comecei, exatamente. Caraca, 18, e você 20 veio... anos, mais ou menos. Cara e coragem. E aí eu vi cara e coragem. Tipo, vim aqui para São Paulo, fiz a prova, passei na prova, voltei para lá, fiz contrato com a corretora, isso junto com o sócio, obviamente, mas assim, nós dois meninos correndo atrás disso, né? E sua família, seu pai? Meu assim... pai falava, meu filho, o que você está fazendo? Isso aí é loucura, não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Sim. E eu falei, não, isso aqui eu acho legal, isso aqui eu acho que é onde o dinheiro tá, é onde eu tenho que trabalhar. E a partir disso a gente começou realmente a compreender o funcionamento do mercado. Então veio da experiência, né, desse funcionamento, atender os clientes e aí sim, cada vez mais foi entrando dinheiro, o dinheiro foi entrando, a gente investindo, né? E foi acontecendo, né? Então assim, às vezes você precisa navegar e aprender a remar ao mesmo tempo, né? E foi o que aconteceu mais ou menos comigo. E hoje eu digo assim que é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer para frente, então eu gosto de estar com os clientes, eu gosto de conversar sobre isso com os clientes, né? Eu gosto de montar as carteiras, eu gosto de ver cada tipo de aplicação, como funciona, às vezes quando sai alguma nova, estudar sobre ela, né? A gente sempre está estudando, sempre está ali atrás, correndo atrás das informações, para que a gente possa sempre estar na ponta da lança. É uma gestão realmente, né? É uma gestão, né? Porque é uma coisa que, além de você ter que ter o cuidado com o seu cliente, você tem que ter o conhecimento por outro lado. Então, você tem que somar essas duas coisas para você poder entregar uma coisa que faça sentido, né? Legal. E aí, assim, pegar tudo que existe no mercado, filtrar tudo isso, né? Trazer tudo isso para dentro de uma carteira, olhando o risco, olhando segurança, olhando as empresas, no caso de ações, né? Claro que a gente tem uma área de análise muito pesada em cima, né? Que, poxa, analisa todas as empresas, temos relatórios, né, sobre cada empresa. Obviamente que eu não analiso nenhuma empresa, não sou analista, né? Porque existem os analistas que fazem as análises. Mas mesmo assim, a gente tem que entender o que está sendo feito para a gente poder trazer isso daí de uma maneira que o cliente possa entender, né? Porque nós somos a ponta que conversa com o cliente. E às vezes o cliente ele é muito distante desse mundo, ele tá naquele mundo lá que a família tá, né, que todo mundo tá ali, às vezes no mercado real, né, o cara investe em imóveis, investe em empresa, ele tem aquele investimento no setor real ali, mas a parte de investimentos realmente às vezes é desconhecida para essas pessoas. Ainda é, né? Ainda é, bastante. Você tem ideia hoje qual o índice, se a gente fosse pegar hoje... Olha, assim, um índice que é bem claro, assim, é o índice de bancarização que esses clientes têm, né? Através desse índice a gente consegue ver o tanto que as pessoas ainda não conhecem outras coisas, né? Que a gente tem ali que as pessoas que investem através dos bancos hoje está em torno de 80% a 90% das pessoas ainda deixam todo o dinheiro aplicado nessas instituições mais tradicionais, né? É um medo, assim. Não tem jeito. E é um medo, né? Só que hoje você... inclusive, no caso, né, falando um pouquinho da XP hoje, ela está entre as 10 maiores instituições financeiras do Brasil, né? Já tem mais de R$1 trilhão de reais, vou te né, perguntar de isso aí, deve ter mais de... São mais de 3 milhões e meio de clientes no Brasil inteiro. Então, assim, já é uma... Quando eu conheci, eu tinha essa dificuldade, porque eu sentava com um cliente e ele falava, mas o que é XP? O que é isso?
né? Ninguém conhecia, ninguém sabia. Mas no Brasil que nasce todo dia um fala, esperto, pô, esse aqui é mais um que vai querer né? me enganar, né? E aí depois foi evoluindo, em 2016 os cadastros ficaram todos eletrônicos, então as pessoas só entravam na internet, já conseguiam abrir a conta, tudo mais, e a partir daí a coisa começou a acelerar demais, né? E a empresa começou a crescer muito mesmo, poxa, para chegar a 1 trilhão, trilhão de reais são 1.000 bilhões de reais, né? De todos os clientes somados ali. Claro, não é em uma coisa só, são mais de 600, quase 700 escritórios no Brasil todo, né? Então é uma estrutura realmente que veio muito grande. Mas eu peguei lá desde o comecinho, pude participar dessa história aí, eu acho poxa, muito legal. Você pegou no começo, bem dizer. Claro, eu não era ainda Rio Negro Investimentos, né? Era outro escritório, mas foi se transformando e hoje eu tenho sócios da Rio Negro, né? Que vão estar assistindo esse podcast também. Legal. E, poxa, é muito legal poder compartilhar essa história com eles, né? De crescimento de uma empresa que começou do nada, como você disse, a história do Guilherme. Ele vendeu o carro para poder começar a empresa e hoje é uma referência para todos nós. Acho que é o maior, né? Hoje acho ele... que é o maior. Do Brasil é a maior. Todo mundo sabe quem é a XP. Que é um grupo, né, que tem várias empresas. Então... Qualquer empreendedor, você fala XP, hoje a pessoa sabe o que é a XP. Antigamente é isso que você falou. O que é XP, né? Exato. HP, né? Então a gente chegava pro cara, o cara falava, meu filho. E eu sempre fui assim, só falando, era mais novo ainda, tipo, um menino, né, para sentar com uma pessoa de mais idade. Falava, meu menino, vamos. Mas você vê que direito, como é interessante aquilo que a gente está falando no início, que é as histórias, Fabiano. É muito importante, né? A pessoa que está aí assistindo esse podcast, presta atenção na biografia das pessoas. Quando eu comecei a estudar, que aí eu fui para a área jurídica, né, em 2001, fazer a faculdade de Direito, eu comecei a estudar mais. Né? Aí você faz muita leitura. E eu comecei a buscar livros além daqueles do direito, porque direito é chato. É didático, né? É muita doutrina. Muita leitura. E aí eu falei, não, eu preciso sair desse negócio aqui, senão eu vou pirar. Então eu comecei a ler outras coisas. Foi aí que eu comecei a conhecer um outro universo. Quando eu fiquei sabendo que existia um tal de um cara que chamava Henry Buffett, que o cara era dono de não sei do que, porque é assim que vinha para nós, é dono da Coca-Cola, é dono de não sei do que. Eu falei, dono? Nossa, deixa eu pesquisar isso aí. Não era o dono, era o acionista que pegou lá no início. Exato. Só que quando a gente fala de ações no Brasil, ainda as pessoas, eu não estou falando nem do nível de XP ali, porque vocês têm que trabalhar com esse sistema. Mas quando eu chego para alguém e falo de investimento em ações, as pessoas se assombram, porque elas ainda carregam algum medo. Agora, eu não entendo por que nós brasileiros temos esse medo de investimento. É por conta de governo? Eu acho que uma boa parte né, por conta da história política do Brasil, né, da história econômica do Brasil, né, porque a gente teve quantas moedas lá para trás, né? Até em 94 que o real realmente, vamos dizer, deu essa estabilidade aí, né? A inflação era muito alta, né? Então as pessoas não tinham essa cultura de deixar alguma coisa para futuro, né? Por quê? Porque aquela inflação comia todo o valor do dinheiro. E as pessoas, me lembro, você deve se lembrar que no mercado era uma remarcação de preço todo dia. Né? As pessoas remarcavam o preço ali porque cada dia subia. Então o dinheiro nunca teve valor. Né? A partir de 94, que nós estamos falando aí, 20 anos, não, 94, 2004, 2024, 20 anos. O Plano Real trouxe essa estabilidade onde hoje eu posso sentar com um cliente meu e projetar para 10, para 15, para 20 anos. Né? Apesar de terem momentos ruins na economia, a economia do Brasil ela se tornou uma economia mais confiável, mais constante. Né? Reservas externas maiores, tudo mais. Isso permite que nós façamos planos de mais longo prazo. E as pessoas nunca tiveram isso, nem na educação, principalmente, né? Nas escolas, que hoje já existem, hoje já tem entrado bastante já a questão de ter uma matéria sobre finanças, né? Os jovens já estão aprendendo, mas lá atrás isso não existia, era só português, matemática. Agora você lembrou bem, exatamente isso. A gente não tinha o acesso à informação. Não tinha acesso à informação. Legal, né? E isso transforma-se numa cultura que não existe de investimento. E ao contrário dos Estados Unidos, né? Que as pessoas investem, mais de 50% das pessoas têm ações. E investem, por exemplo, em ações para aposentadoria, que realmente faz todo sentido, né? Se você comprar uma carteira de ações para você se aposentar com elas, é o melhor dos cenários, porque você tem um longo prazo, né? E você, claro, fazendo uma gestão dessa carteira, trocando, olhando, né?
Isso com certeza vai levar numa aposentadoria muito maior do que uma contribuição do INSS. A aposentadoria do Luiz Barsi, né? Pois é, tipo essa, né? Falar um pouquinho brasileiro, né? Acho que já dá para se aposentar, cara, né? Esse cara é incrível, mas você vê, eu vim conhecer esse cara tem acho que uns 7 anos. Sim. Eu não tinha ideia quem que era, você entende? Se esse cara surge na história, sei lá, porque esse cara começou muito lá atrás. Sim. Mas não existia internet, né? Televisão era algo muito totalmente direcionado. Se você hoje te montasse uma empresa que fosse bater com alguém que é o patrocinador maior do cara, você já não entrava. Exatamente. Então tinha algumas coisas que travava isso da gente ter esses Travava acessos. muito, né? Igual hoje a gente está aqui, essa nossa conversa aqui pode atingir pessoas que, poxa, o mundo todo, né? E isso não tinha atrás, né? O Barsi não podia falar. Pessoas que já faziam isso, era muito restrito aquele relacionamento ali, né? Então isso realmente, aí se você pegar o Brasil, que é grande, né? Locais no Brasil que são mais afastados de São Paulo, né? Do Rio ali, porque tinha a Bolsa do Rio de Janeiro e a Bolsa de São Paulo. Então as pessoas ficam sem informação mesmo. E a cultura, ela não acompanha isso, né? Ela fica travada. E outra coisa muito engraçada, né? Eu fui um cara que quando mais novo, eu ia muito em igreja. A pessoa de periferia, a gente tem muita diversão, né? Domingo é a igreja. Sim. E assim, cara, a forma que era colocado algumas coisas para nós tirava a visão do que poderia ser. Porque quando você lê Provérbios ele é totalmente focado no financeiro ali. Sim. Salomão, ele dá vários bastante insights. prosperidade. Só que a igreja, ela falava de uma forma que, pra gente que era leigo, nem chegava em Provérbios. Porque você já tinha um impedimento que assim, desse mundo nada se leva. Então tinha umas crenças que você não pode amar a Deus e amar ao dinheiro. Tinha umas coisas malucas. Então a gente que vinha da periferia sofria um pouco esse impacto de não conseguir sequer pensar que eu poderia ser um investidor, ou poderia comprar uma ação. Não tinha. Totalmente distante. Isso é distante, né? E falando um pouquinho dessa parte, assim, as pessoas, vamos dizer assim, a palavra, né? Eu sou religioso também, sou evangélico e tal. E Deus traz mesmo uma mensagem de prosperidade mesmo, para o homem, para que o homem obtenha aquilo que ele planejou, aquilo que ele pode dar, né? Então, e essa mentalidade realmente ela não faz sentido, né? A gente está aqui nesse mundo para a gente poder ter acesso àquilo que Deus criou, àquilo que Deus nos proporciona, né? Se a gente vai usar a nossa inteligência para isso, vai usar o nosso conhecimento, vai usar os nossos relacionamentos. Então, isso, para mim, eu acho que tem tudo a ver, mas no sentido positivo, né? Não levar para esse lado, porque a pessoa acaba se frustrando, Sim. não conhecendo outras coisas por medo, né? Uma infinidade de coisas. E a religião não pode fazer isso, né? E é engraçado, né? Que hoje a gente... É bem claro hoje, né? Todo mundo, né? Eu gosto muito do Rodrigo Silva. Uhum. Ele fala isso, né? Deus, ele sempre foi do ouro da prata. Sempre o que é de Deus é abundância. É o melhor, Paraíso, né? era abundância. Exato. Você tinha não sei quantos mil árvores lá, né? De frutos. Então, assim, quando você para você ver isso, a informação é muito importante como ela chega. Por isso que é importante você, que é um cara que tem uma experiência de vida, que entende sobre investimento, estar à frente, sempre falando. É interessante você sempre falar sobre isso. Exato. Porque as pessoas elas continuam tendo um medo porque não chegou. A gente acha que chega, mas não chegou. Tá? Não chega. Vamos mudar um pouco de assunto que eu fiquei lá. curioso com a sua vida. Bom, você é o cara que veio da fazenda, que era para estar de chapéu em cima de um cavalo, mas hoje você está em cima dos investimentos, que tem uma custódia aí que poxa, 1 bilhão é dinheiro para você ter uma responsabilidade aí. E aí você também é um cara que você é atirador. Exato. Conta um pouco dessa história aí do atirador. É atirador de elite, é? Exato. Não muito elite, mas a gente tenta. É exatamente isso que você disse, né? Pela história, né? Por fazenda, né? Meu pai, sempre gostamos de caçar, né? A gente faz aquela caça ao pássaro, que chama-se perdiz. Então você vai com o cachorro, ele vai procurando, e a gente vai... E desde pequeno eu fazia isso com meu pai, com meu irmão. E isso daí é uma coisa que a gente meio que traz no sangue de querer atirar, né? De porque é uma coisa emocionante, é uma coisa que você acompanha aquele animal, a ave ela tem uma chance de escapar, ou seja, se você não achar ela, se o cachorro não achar, ela vai escapar. Mas se achar, você pode realizar uma caça. Claro, tem períodos que podem, né? Então, isso daí eu trouxe... E uma certa vez eu estava na minha cidade, um vizinho nosso que era conhecido já da família, ele frequentava um clube de tiro lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Ele falou, vamos lá dar uma olhada, o pessoal tá atirando lá. Legal. E aí eu, pô, mas existe isso, né? Fora da fazenda, porque a gente só dava tiro dentro da fazenda, não tinha essa... Aí fomos lá e foi a primeira vez que a gente teve contato com o tiro ao prato, né? Que é o tiro, na verdade, chama-se a modalidade trap americano, que é um tiro que nos Estados Unidos é muito comum, né? As famílias todas praticam esse tiro lá, que é nada mais do que uma máquina que lança um prato e você dispara uma calibre 12, que é uma escopeta, né? Uma espingarda, onde você se prepara e faz quebra o prato, vale o ponto, né? E aí depois a gente foi conhecendo um pouco mais, né, sobre a arma, sobre como funciona, né? Existe toda uma questão de segurança dentro do clube, a gente tem que ser CAC, né? O CAC tão falado aí, então assim, mas é um CAC, poxa, a gente está realizando um esporte, né? A gente está se habilitando para compra de uma arma para realizar um esporte que é muito saudável. E aí a gente conheceu a fossa olímpica, que é a modalidade olímpica. Quando eu conheci essa modalidade, aí eu me apaixonei. Foi a primeira vez que a gente atirou, isso por volta de 2011, mais ou menos, 2010, 2011. Foi quando nós conhecemos a modalidade. E aí foi todo mundo. Foi eu, foi meu pai, foi meu irmão. Todo mundo começou a atirar ali. A gente conheceu um pessoal que já fazia isso. E depois começamos a conhecer o Brasil inteiro, o pessoal que fazia, né? De outras épocas. E isso, o tiro, eu costumo dizer que ele tem muito a ver com a nossa vida, porque você precisa de muito foco, você precisa de muita disciplina, de autocontrole, né? Porque na hora de você disparar, você tem que aguardar. Você não pode se movimentar antes, senão você erra o seu alvo. E isso, para nós, é um autocontrole de você conseguir segurar você mesmo, que na verdade você está competindo ali, você não compete com o seu adversário, você compete consigo mesmo, né? Legal. Porque você tem que se controlar, senão o erro vem, né? Então, total, e é bem difícil. Então, o pratinho ele sai ali a 120 km por hora. Caracas. E você tem que acompanhar e atirar, é um tiro em movimento, né? Então, e aí a gente começa a ver as competições, começa a participar dos campeonatos brasileiros. Isso é olímpico? É olímpico. Em 2019 eu fui vice-campeão brasileiro, né? Uma final foi realizada no Rio de Janeiro, 2019. E aí o ano passado eu fiquei em 4º lugar no Campeonato Brasileiro também, lá na final. E a gente sempre vai ficando próximo aí. A XP já tá patrocinando isso aí, Por enquanto ainda não, mas uma hora vai chegar. O cara começando para perder, depois o passe fica caro. Fica caro. Não, mas a gente tem grandes atletas aí, né? A XP tá patrocinando o time Brasil, então os atletas que estão nas Olimpíadas, a XP tem um patrocínio bastante forte, né? Nós estamos com o João Fonseca, que é um tenista novinho brasileiro que está despontando, foi campeão agora de um campeonato internacional. Então a XP tem incentivado bastante o esporte. Legal. E isso é muito legal, né? E principalmente o esporte olímpico, né? O esporte que está aí, poxa, estamos com a Olimpíada rodando acontecendo. E o Brasil tem que melhorar, né? Essa participação, até mesmo o sucesso nas Olimpíadas, isso é muito importante para o país, né? E eu digo assim, o esporte é isso, né? Não é só o cara ir lá e participar, mas aquilo ali é uma coisa que ele pode transmitir também, porque vai ter que ter disciplina, vai ter que ter dedicação, né? Vai ter que ter um foco, né? Vai ter que deixar algumas coisas na vida para focar naquilo, e isso para nós seres humanos é o que dá a diferença, né? Sim. Seja no esporte, ou seja no negócio, né? Ou seja na empresa. Então acho que isso é o que faz a diferença. Você é a mesma pessoa, né? Eu sempre falo, tenho treinamentos e eu falo pro pessoal o seguinte, gente, o surfista tem muito disso, tá? Eu fui surfista ali em 88, tá? As pessoas falam, cara, mas você era da periferia, era surfista, porque eu era quebra de padrão. Apanhei demais na periferia por causa de uma prancha de surf, velho. Só que assim, olha que interessante o surf, cara, quando você entra na água, a sua maior atenção é com a tua vida. Então, automaticamente, qualquer problema que eu tenha, eu não consigo levar para dentro da água. Sim. Quando eu estou ali, você começa a metrificar as ondas, porque elas têm um tempo de formação e de arrebentação. Então, o surfista, a gente vai até lá, fica prestando atenção no tempo que aquilo leva, para eu saber quantas ondas dá para pegar numa certa sequência. Então, você tem toda uma análise disso daí. Depois, você tem que ter o foco. Sim. O foco é fogo, porque assim, a hora que a onda que ela vai formando, tem um tempo certo de você pegar. E aí vem lá toda a resiliência, determinação, que é a hora que você está na onda. Porque o tempo que eu fico na onda é o tempo que realmente foi do treino ali. E tudo isso é cognitivo, né? Tudo isso é cerebral. E quando a gente começa a fazer isso, eu levo isso para as outras áreas da vida.
Exatamente. Por isso que o esporte ou a música, né, o piano, o violão, ele é muito interessante, porque as pessoas falam assim, o cara é estressado. Aí você pergunta, tá, você faz o quê? Você pode perceber, pessoas estressadas não fazem nada. Elas vivem só o estresse. E ali eu fui assistir, gente, fui convidado para assistir lá. Cara, eu fiquei prestando atenção, eu falei, cara, é muito louco aquilo ali. Porque o cara é um estado de atenção muito foda. É muito maior do que o do surf. Porque no surf eu ainda eu posso estar ali esperando. Lá não. Na hora que sai, meu amigo, você tem que tomar a decisão. E é um atrás do outro, né? É assim, você dá um disparo, aí são mais 5 atletas disparam e já volta você novamente. É isso então, aí. Durante aqueles 25 alvos ali, você tem que estar numa concentração, num nível de concentração diferente, né? Então, isso trabalha muito a gente, né? É uma coisa que força bastante. Tanto é que quando a gente faz... Você vai lá treinar, você faz bastante, tira bastante. Mas durante a prova, você faz uma série só, você já sai muito desgastado, porque a mente realmente... É isso aí. E emocional, né? Emocional, exato. E aí você cria... Se você domina isso aqui, você domina qualquer outra área. Exato. E as pessoas falam, né, que investir é ter essa mentalidade. Sim. Porque a pessoa, às vezes, ela coloca uma grana lá, deu ruim, fica em pânico. Aí já quer se matar porque Não, calma lá, meu amigo. Pode ser que isso você retome de alguma forma, né? Exato. É uma coisa que eu sempre pergunto pro pessoal sobre Krypton, né? Sim. Quando lançou isso aí, você chegou a comprar, não? Olha, lá no começo, né, as pessoas falavam muito, mas existia ainda muita insegurança, desconfiança, né, do que poderia acontecer e tal. Depois, quando o Bitcoin se tornou uma moeda muito conhecida, muito estável, a gente começou a ver realmente os players se movimentando, né? Tá. A gente começou a ver ali os bancos criando fundos de investimento que compram essas moedas, né? A gente começou a ver o próprio mercado americano mesmo, a Nasdaq, criando ETFs que negociam várias dessas moedas em proporções diferentes. Então, hoje a gente tem alguns ETFs internacionais que têm o preço pelo preço das criptos, então eles têm vamos dizer, uma carteira formada por tantos por cento Bitcoin, tantos por cento Ethereum, tantos por cento outras moedas, são várias, né? São várias moedas diferentes, e a pessoa vai lá e compra aquele índice, né? Então, assim, quando entrou as instituições financeiras, aí sim o sistema eu acho que ficou muito mais robusto. É claro que existem criptomoedas menores que a todo momento surgem ali, que podem dar muito prejuízo, que tem que tomar bastante cuidado, mas existem algumas que já são bem consolidadas. Existem algumas instituições que negociam essas moedas, né? No caso da XP, existem alguns fundos de investimentos onde a gente pode ter ali que os clientes terem acesso a esses fundos, os próprios ETFs que são negociados na própria bolsa mesmo. Então, o cara vai lá e compra lá, por exemplo, um Hash 11, que é justamente um ETF que negocia algumas moedas, algumas criptomoedas. Ele vai lá e compra como se fosse uma ação e tem na carteira dele sob custódia. Quer dizer, ele tem toda a segurança do mercado financeiro para fazer isso. Né? Claro que aí existem aquelas carteiras online, o cara compra em site, que são as exchanges e tal. Aí cada um tem que analisar aquela empresa, né? Porque aí vamos dizer assim, é uma empresa que é paralela ao mercado financeiro formal, né? Então, hoje, no caso dos nossos clientes que têm interesse, a gente faz através do mercado financeiro que está formalmente já consolidado. Isso não quer dizer que as exchanges também não tenham total segurança, enfim, mas tem que analisar bem cada empresa, né? Já existiram algumas oportunidades aí que o pessoal perdeu uma wallet de Bitcoin ou de outras moedas que tinha custódia em algum lugar fora do Brasil. Então, tem que ficar bem de olho nisso aí, né? Porque assim, como vocês são gestores, né, dentro de investimentos, cara, se vocês compram algo no mercado também que é podre, ferrou, né? Exatamente. Vocês também têm que tomar um cuidado muito grande, tem né? que tomar total cuidado, até mesmo na parte de renda fixa, por exemplo. A gente teve, por exemplo, no começo do ano passado, né, o problema com a Light, por exemplo, algumas debêntures que, poxa, são emitidos por empresas e tem risco também. Então, até mesmo na renda fixa, você tem que ter uma área de crédito que vai analisar aquela empresa que está emitindo, que vai ter toda uma análise de risco, né, do ativo, para você poder oferecer isso para os clientes, né? Então, no caso da XP, tem todo um critério para chegar nesse aval aí, para que isso possa entrar na carteira dos clientes. Então, isso é muito importante mesmo. O cliente não pode sair comprando qualquer ativo só porque paga muito, né? Entendi. Às vezes, quando um ativo paga muito, é porque o risco daquele ativo é mais alto.
Isso aí é uma coisa que é fatal, né? Tá. Não tem como um ativo pagar muito mais do que o outro e o risco dele ser mais baixo. Tá. Então, hoje, para uma pessoa que ela ainda está na poupança, o que você aconselharia? Olha, eu aconselharia conhecer primeiro outras alternativas. Por exemplo, mesmo que seja na renda fixa, mas abre uma conta numa corretora, faz a movimentação desse seu dinheiro, né? Coloca numa renda fixa que é o mais seguro que existe, vê como funciona. CDBDI, né? CDB. CDB, tem a LCI, LCA, agora tá. teve uma mudança de legislação, mas tem fundos DI também, que são muito bons, inclusive eles rendem acima do CDI, que é a taxa Selic, né? Tá. Então, ou seja, tem fundos de renda fixa ali que estão acima do CDI. Por que não deixar dinheiro nesses fundos? Se normalmente eles compram títulos públicos mesmo, que são os títulos de menor risco que tem. Então, fazer esse exercício de fazer essa migração para conhecer. Depois que você vai conhecer, se você tiver alguém que auxilia ali, né? No caso, se for um assessor ou se for um gerente, ou, enfim, o profissional que vai estar te ajudando para saber informações sobre aqueles produtos. Né? Eu acho que aí, conforme a pessoa vai conhecendo, ela vai conseguindo migrar para outros ativos. Tá. Né? Isso acontece muito com a gente lá. A gente começa uma pessoa, muito conservadora, depois o perfil dela vai mudando. Vai animando, ela vai ficando mais moderada. Mas depois a gente anima. Depois lá na frente ela já começa a comprar algumas ações, ela já começa a estruturar melhor o investimento. Então não existe outra maneira a não ser começar, né? Tá. E tem que começar aí com, claro, selecionar uma boa instituição, né? Fazer a abertura de uma conta e começar a fazer essa migração. Hoje tem um mínimo assim para o cara começar? Não existe mínimo. Tá. Né? Hoje a gente tem algumas aplicações que são aplicações de R$100, R$50, um fundo. Né? Até o título do governo mesmo pode comprar um pedacinho de um título. Né? Então, assim, não tem. Claro, existem algumas assessorias que atendem um cliente um pouquinho mais, de um volume um pouquinho mais alto. Né? No caso da nossa, a gente hoje tem ali a nossa média de clientes, são clientes que têm R$300 mil acima, 500 mil. Mas eu tenho muitos clientes que estão começando na carteira, mas é aquele cara que ele está começando, mas ele realmente está querendo atingir um nível desse de investimento. Porque tem muita gente que está com dinheiro ali que vai deixar um pouquinho aplicado, já vai comprar alguma coisa, vai usar, né? Vai usar aquele dinheiro. Que é importante também ter um caixa, né, para isso, a pessoa saber se planejar para que em algum momento ruim de vida ela tenha um dinheiro aplicado para poder se sustentar. Aquilo ali, né? Exato. Porque quando a gente fala de aposentadoria, é exatamente isso, né? Eu preciso ter uma grana que ela me retorne de forma mensal. É mais difícil você ter algum investimento que te pague bem quando é mensal, né? Assim, vamos dizer que se você olhar para dividendos, né? A gente fala de dividendos. Existem os dividendos que são das empresas, né? E aí você pode montar uma carteira que vai te pagar dividendos periódicos, às vezes trimestrais, mas se for várias empresas, você pode até deixar que caia mês a mês, dependendo dos pagamentos das empresas. E existem, por exemplo, fundos imobiliários que pagam mensal também, né, que pagam dividendos mensais e eles são isentos de imposto de renda. Então, é importante entender isso, o que a pessoa realmente quer com isso. Né? Se ela vai usar isso para se aposentar, né, porque dá para ir construindo uma carteira, igual o Barzi, poxa, ele vive de dividendos praticamente. $1 milhãozinho por dia. E é uma rentabilidade boa até, né? Então, assim... Caraca. Mas, obviamente, você não vai começar nesse nível. Você vai ter um começo, né? E isso vai começar a render, e isso vai... Esse dividendo, você pode comprar mais ativos, ou seja, reinvestir o dividendo e ir aumentando essa carteira. E, claro, se for pensar em aposentadoria, que é um investimento de mais longo prazo, aí sim montar uma carteira mais diversificada de aposentadoria. As pessoas, normalmente no banco, tem lá uma previdência que está parada não sei quanto tempo. Né? E aí a gente vai olhar aquela previdência, cara, o cara está investido num fundo de renda fixa que rende abaixo do CDI. A maioria, é mais de 90% isso aí que eu estou te falando. Então eu vejo, eles me mandam relatórios, né, da previdência, falo, poxa, por que você deixou tanto tempo, né, num produto que não está rendendo nem 100% ali da taxa média de mercado? E, não, mas é que meu gerente falou, tal, deixei lá, fiz pro meu filho, pior ainda, né, fez pro filho. Então, a gente dá uma melhorada nisso aí. Não é só a previdência que é para aposentadoria, você pode ter uma carteira de investimentos que é para sua aposentadoria, não necessariamente o produto previdência. Né? Então, você monta uma carteira e leva ela até seus 70, 80 anos, quando for se aposentar, né? Então, a pessoa consegue fazer isso.
pessoal do podcast pode ser que crie uma dúvida do seguinte: o cara, ele é pessoa física ou ele é empreendedor? Tanto faz. Tanto faz. Empresa ou pessoa física? Tanto faz. Hoje a gente consegue fazer a abertura de conta PJ, né? Inclusive já existe, a gente teve o lançamento de uma... porque a PJ ela tem mais necessidades específicas, né? Tá. Seja conta corrente, acesso de várias pessoas, né? Você escalonar, colocar acesso de gerência, vários acessos múltiplos. Você pode ter necessidade de crédito. Então, a conta PJ, ela realmente hoje faz total sentido, né? E a gente tem uma estrutura muito, muito boa hoje para atender as PJs. E a pessoa física é o que está no sangue desde o começo, né? Então, a pessoa física hoje, vamos dizer assim, é uma grande quantidade de clientes. Então, tem todos... Vamos dizer assim, em termos de investimentos, as carteiras elas podem ser iguais. Não existe diferença nenhuma na plataforma de investimentos para pessoa jurídica ou para pessoa física. O que diferencia é que a pessoa jurídica ela busca certos tipos de investimento e a pessoa física busca outros tipos. Um exemplo de investimento que a pessoa jurídica faz é investimento de caixa, né? Hoje é possível que seja investido numa letra compromissada, que a gente fala, que paga mais do que um CDB de banco, para aplicações até pode ser de 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, até 15 dias. Normalmente ela paga muito mais do que um CDB de banco, que é aquela aplicação que a empresa deixa lá, o caixa da empresa, né, que fica poucos dias, que é o caixa de movimento. Isso aí dá para ser rentabilizado muito. E normalmente são volumes altos, né? Então, uma compromissada ela está rendendo ali 200% do CDI, 250% do CDI. E isso dá para fazer um cálculo, dá para mostrar para o cliente que realmente faz mais sentido. Caramba, que legal. E às vezes a empresa já tira um custo dela com isso, né? Poxa. Uma folha de pagamento, um custo com alguma coisa. Então, é importante ter a gestão do caixa bem feita. Isso é uma coisa que a gente tem feito bastante mesmo. Pô, legal. Por isso que é bom para as empresas aí, ter o BPO. Exato, exatamente. O BPO ele é necessário para entender, né, até onde você pode ir, o que está acontecendo dentro da sua empresa. As pessoas não têm contabilidade apenas, né? Exato. E a gente está lutando aí para mudar esse cenário dos pequenos empreendedores, que a gente, assim, as grandes empresas e médias para grandes, elas têm área financeira. Já tem mais, né? Elas têm área financeira. Então, provavelmente, esses investimentos, eles já devem ter conhecimento. Mas o pequeno ali, né? Dificilmente ele tem esse conhecimento. E é aquela coisa, né? Às vezes o pequeno ele tem um grande potencial de crescer, se ele crescer organizado, né? Exatamente. Então, isso para nós também é muito claro, assim. O potencial de investimento, às vezes, de uma empresa pequena, ele é muito mais alto, né? Porque, às vezes, ela está muito bem colocada, só que falta essa parte, né? De organização e dela poder ter uma ferramenta de mercado mais forte, né? Para a empresa poder obter essas... Às vezes, por exemplo, na parte de crédito mesmo, fazer uma emissão. Igual lá no nosso estado, as empresas são muito agro, né? Tá. Então, hoje, as empresas podem fazer créditos, né, emitindo títulos agrários, como, por exemplo, o CRA, né, que é um certificado de recebível do agronegócio. E hoje, os volumes são bem menores do que eram anteriormente. Anteriormente era só emissões milionárias, né? Hoje não, hoje as emissões estão bem menores e os clientes podem captar esse dinheiro no mercado, que é um dinheiro mais barato, né? Ao invés dele pagar juros para o banco, ele paga a rentabilidade para o investidor, né? E obtém o crédito pagando a rentabilidade para o investidor e usa esse dinheiro para poder realizar o negócio dele. Bacana, então isso... legal. Só que é aquilo que a gente falou, né? Como é que a gente muda essa cultura? Porque o produtor rural é ainda mais distante desse mundo, né? Nossa. Então a gente tem que fazer a conexão disso daí. Isso. Tô fazendo lives amanhã às 19 horas, que é com o pessoal do agro, né? Sim. Então, assim, mas ali pro lado sul, né? Acho que tá pro lado do sul lá. Que o Ernesto, ele é de Chapecó. Ah, né? de Chapecó. Que é o repórter, ele é um repórter que hoje ele só faz isso. Então ele traz o pessoal do agro ali, assim, e ele fala mesmo. Ele fala, cara, o pessoal do agro é aquela mentalidade do vô pro pai, pro filho, que eles estão lá para trabalhar. Exato. Eles não abrem um outro leque de opção. Tipo assim, um ou outro que tem essa sacada, vou investir no menininho do futebol. Vou investir num cantor sertanejo. Não são todos. Não são. Eles não têm essa facilidade de entender isso, que isso é um investimento. Você pode investir aqui e ficar
milionário. Quem investiu no Luan Santana ficou bilionário. Ficou um pouquinho, né? Quem investiu no Gustavo Lima ficou bilionário. Então, Sorocaba deve saber bem disso. Né? Exatamente. Que ele tá ali, que ele foi o... Então, assim, a informação, Fabiano, ela é importante por isso, entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas estão cansadas de ouvir tudo na internet. Gente, nem todo mundo ouviu. A realidade é assim, nós somos 220 milhões de pessoas. A grande maioria está por entretenimento na internet. Sim. E aí a gente tem que ficar ali lutando, né? Nadando contra a maré mesmo. Porque o cara, entre ver o entretenimento e uma coisa vazia qualquer outra lá, que aí no segundo lugar é a pornografia, depois que vai surgir um Fabiano falando, olha, você que tem seu dinheiro guardado aí em casa, debaixo do colchão, não faça isso. Como que a gente faz para deixar vamos dizer, esse assunto mais legal para essa pessoa querer ver, né? Então, isso eu acho muito interessante mesmo, que as pessoas, os interesses das pessoas deveriam ser coisas mais construtivas, né? Mas não é. É igual isso que você está falando, poxa, um podcast desse aqui, onde você está trazendo pessoas interessantíssimas, compartilhando histórias e coisas que contribuem para o crescimento da pessoa, né? Então, acho que isso aí que tem que mudar um pouco para as pessoas serem mais interessadas, né? Porque eu falo assim, nós temos 2 rios, né? O de água limpa e o de água suja. Se o de água suja ele tá todo vapor e o de água limpa tá devagar, a culpa é de quem está dentro do de água limpa. Então a gente tem que também fazer essa tração. Exato. Porque se a gente não tracionar, esse aqui vai estar sempre no primeiro plano. Então a gente precisa lutar, isso é diário, não dá para ser às vezes. E eu sempre falo pro pessoal assim, uma coisa importante na vida da gente é a determinação. Eu tenho que ter um desejo genuíno de algo que eu quero, para alcançar aquele resultado que eu espero, mas eu tenho que ter determinação. E a determinação, ela é diária. Ela não é uma vez na vida e outra na morte. E as pessoas, elas querem um resultado antes de fazer. E essa é a maior luta da gente. Quando eu escrevi esse livro, Os 4 Passos para Hábitos de Sucesso, eu li a média de 12 a 15 autores. Né? E eu falo pro pessoal assim, gente, é comportamento. Se a gente não muda o comportamento, nada vai acontecer. Só que a pessoa fala assim, eu vou para academia perder 10 quilos. Não. Você não é sobre você perder 10 quilos. É sobre você ir à academia, é sobre você ter a melhor alimentação, uma qualidade de sono, fazer coisas que são o básico do seu dia a dia. Porque o resultado vai chegar. Sim. Se eu vou para academia, mas o resto tudo eu continuo fazendo, não vai chegar no resultado. Você entende? Então, em tudo que eu vejo hoje, as pessoas elas põem um grau de dificuldade onde não existe. E eu falo para as pessoas, em 1992, eu estava passando um problema financeiro muito grande. Pós-Collor ali, moleque descabeçado, gastei todo o meu dinheiro com coisas fúteis. E eu comecei a contar moeda para poder comer. E aquilo me deu um mal-estar. Aí eu fiz eu até vou trazer no próximo. Eu peguei todas as moedas, R$1, 50 centavos, 25, 10, 5 e 1. E fiz tipo um patuazinho. E guardei, falei, eu nunca mais vou mexer em vocês. Aquilo ali em 92 isso aí, tá? Tava quartel, minha filha chegando, minha vida tava de ponta cabeça. E eu falei assim, eu não vou contar moeda. Eu não nasci para contar moeda, eu preciso mudar esse padrão. O que eu não estou fazendo? Porque aí vem o vitimismo, né? Sim. Que aí você fica, não, porque eu tô fazendo isso. Não, calma lá. Analisa. Então, quando eu fui construir a base desse livro, eu trouxe todo um contexto da análise desse comportamento, que são os hábitos. Sim. E aí você vai entendendo que as pessoas elas não querem o processo, elas querem só o resultado. Só o resultado, exato. Quando você chega pro cara e fala assim, com 18 anos você tinha que ir para São Paulo, ir lá conhecer, não sei o que, nossa, não, quero ser você agora que tá tirando ali já. Vamos pro resultado final, né? E a gente sabe, e a gente sabe que não é assim. Por isso que é interessante contar histórias. Exato. E assim, as histórias, cara, não importa como você vai fazer. O importante é você abre uma live, cria um podcast, traga os seus clientes. Às vezes você tem lá um espaço, né? Eu falo para as pessoas, gente, se a gente não fizer esse rio de água limpa, ele criar essa proporção, a gente tá perdido. Porque isso aqui vai engolir. A água suja tá correndo forte, todo né? vapor. Todo dia, todo momento, todo instante, toda hora, em qualquer lugar, você fala, caraca. Mas é que nem a política, né? Esses dias eu perguntei para um cara muito bacana. E quando eu for entrevistar o seu pai, o seu Ricardo, ele tá achando que vai fugir desse podcast, mas não vai não. Assim, por que você não virou político, né? Eu pergunto para algumas pessoas. Você, por exemplo, por que você não vira um vereador, um deputado? Você entende? Porque a gente fala, não, não quero estar naquele meio. Gente, mas depois esvaziar esse copo de água suja, eu tenho que pôr água limpa dentro. Exato. Se você não for o cara que tomar essa ação de falar, cara, eu vou virar vereador. Precisa de pessoas boas para isso, né? Você precisa, porque a gente que tem esse viés de querer melhorar o mundo, cara, se você tá lá dentro,
você vai fazer coisas... Ah, mas vai ter o cara... Vai, pode ter, mas um pouquinho. É aquela metáfora, né? Um cara tava na praia, um escritor. Ele tava lá na praia, assim, sentado, lendo seu livrinho e tal. Aí viu um moleque de longe catando lá umas ostrinhas jogando na água. Sim. Né? E aí ele olhou e falou, putz, perdendo tempo, né? Aí levantou, foi lá e falou assim, ei, o que você tá fazendo aí? Ele falou, ah, não, tô jogando a ostra aqui na água aqui, pra poder ajudá-la, né? Aí ele olhou na praia de fora a fora aquele monte, aí falou pra ele assim, meu, você não vai conseguir ajudar todo mundo. Aí o menino olhou pra cara dele assim, né? Aí pegou uma ostrinha e jogou na água. Mas essa eu vou. Exatamente. Entendeu? Então assim, Isso aí. a gente precisa tomar essa ação de... Meu, não importa o que vai acontecer. A gente precisa estar no núcleo do que é o nosso país, que é o Brasil. Uhum. Então eu digo assim, para as pessoas quando eu conto, cara, você podia estar dentro da política. Ah, não, cara, porque eu não quero estar nesse lugar. Eu também pensei assim. Eu falei para ele, cara, um dia eu pensei assim. Só que a gente está tirando um fardo que a gente está carregando. É. Eu quero tirar, mas ele não vai sair de mim, porque Não eu estou vai. dentro desse processo. Não Então é tem muito como. interessante. Quem sabe a gente não vai ter aí um futuro governador ali. Ó, ele dá uma balançazinha de cabelo, mas no É, podcast não, o você vai ter que, você já venha preparado, negócio viu? é tenso Rica? mesmo, tem que- Porque, cara, tem que ter pessoas com essa alma de olhar e falar, cara, tudo bem, eu sei que vai ser uma briga grande, a são briga 4 anos de briga. É grande. Mas assim, eu vou fazer pelo menos o pouco necessário. O que vale é o que o cara realmente quer fazer, né? Se for coisa Exatamente. boa, realmente esse é o objetivo dele. Eu acho que o eleitor ele tem que... porque o voto, as pessoas dão um preço, um valor muito baixo, né? Pro voto. É. E tem um valor muito alto, né? Para Sim. quem você vai realmente dar essa missão, né? Dar esse poder, né? Que é um Sim. poder realmente... No Brasil ele é bastante alto. Então, e é um voto de credibilidade, né? Então as pessoas têm que entender que isso tem muito valor para poder escolher melhor quem está colocando ali, né? Claro que às vezes muita gente fala, não, mas não tem muita opção, não, poxa, mas tem que procurar, tem que ver bem. Eu acho que faz todo sentido o que você está falando, concordo 100% com É isso. isso aí. Gente, a gente está indo pros finalmente aqui. Eu quero agradecer aqui, né? LB Ciro, Treinamentos Empresariais. Para você que tem uma empresa que não está chegando resultado, seu problema é no pessoal, porque a empresa é feita de pessoas. A Tech Broker aqui 360, soluções tecnológicas, gente, para o pessoal da área aí, os corretores que tem dificuldade ali com sistemas. Então a Tech Broker veio para te ajudar. O podcast Mentalidade Produtiva, ele vai ao ar todos os dias. Por que ele vai todos os dias? Porque ele está lá disponível no YouTube. É só você acessar. Se você ainda não conhece o canal, vai lá, se inscreve, dá aquela curtida, compartilha, que isso aqui pode mudar a vida de pessoas. E hoje recebemos aqui, ó, Fabiano Simões, um cara incrível, com uma história incrível de vida. Se você se identificou com isso, também é a oportunidade da sua vida, de você analisar os fatos e ver que você também pode chegar em lugares muito distantes. E a Andragogia Digital, nossa agência aí de marketing, que ela faz toda a gestão de redes sociais. Então, você hoje que não está na internet, eu sempre falo da frase do Bill Gates, né? Que ele fala o seguinte, só tem 2 tipos de empresas. As que fazem negócios estão na internet e as que não estão. Sim. Então, eu acredito que o futuro, ele é assim, né? Então, as pessoas elas demoram para chegar porque elas têm dificuldade de entender que o mundo vai evoluir, porque existem mentes evolutivas. Queria que você deixasse um insight final aí para essa galera. O que você quiser falar para esse pessoal do empreendedorismo. Cara, o que eu gostaria de dizer, assim, é que essa questão de você ter um objetivo mesmo, ou até mesmo quando as pessoas não sabem, né, o que querem alcançar, se analisar mesmo e ver aquilo que faz sentido, aquilo que você consegue projetar lá na frente. E quando você consegue olhar isso lá na frente, perseguir aquilo, né? Eu acho que o importante é isso, porque ninguém tem certeza do resultado, Sim. mas todo mundo tem certeza do esforço, né? E o esforço, quem decide se vai fazer ou não, somos nós mesmos, né? Eu acho que a pessoa, quando ela quer mudar de vida, ou ela quer sair de uma situação ruim e ir para uma situação melhor, tem que ter esse esforço, não tem jeito, não tem como chegar lá no resultado sem passar por ele, né? A gente vê grandes líderes falando isso, né? Na nossa situação da XP mesmo, os nossos líderes ali, eles comentam existe uma diferença grande entre a pessoa que é muito capaz, né? Ela tem muita capacidade, mas ela não se esforça. E aquele outro que é menos capaz, mas ele se esforça muito e ele chega muito mais longe do que aquela pessoa, né? Isso
Você deve ter escutado falar muito sobre isso, mas realmente faz muito sentido. Sim. Né? Então, realmente é ter esforço e realmente focar, né? Trazendo um pouquinho de volta a questão do tiro, é ter a disciplina, ter o foco, ter o autocontrole, né? Não deixar as coisas fugirem do controle ali, tentar sempre manter uma vida saudável, uma vida que tenha bons planos para frente, né? Para poder atingir esses planos. E eu acho que essa mensagem serve para bastante coisa. Eu falo assim, essa é a mensagem do bilhão aí na vida de muita gente que está sofrendo à toa. Fabiano, para as pessoas que quiserem encontrar o Fabiano, quiserem encontrar a Rio Negro. Isso, nosso Instagram, o meu Instagram é @fabiano_nsimões. Tá. Né? Esse é o meu Instagram. E a Rio Negro Investimentos é @Rio Negro Investimentos no nosso Instagram também, tá. da empresa. E temos um site também, www.rionegroinvestimentos.com.br. Eu acho que ali tem todas as informações, né? E quem quiser me seguir no Instagram, fica à vontade. Quiser mandar um direct, quiser mandar pergunta, eu sempre faço questão gratuita, de responder aí. A consultoria inicial é gratuita. Exato, isso aí a gente... Não, e até interessante isso, né? Existe uma mudança hoje no mercado, né? O nosso escritório hoje ele está muito mais... nós estamos realizando... porque o mercado todo se remunera através de taxas. Né? E hoje existe a possibilidade de ser uma taxa que se chama-se FII fixo. Hoje as empresas, né, de consultoria, os assessores, eles estão partindo só para esse tipo de cobrança. Por quê? Porque você não ganha mais sobre o cliente. Né? Então é uma diferença grande de como os bancos trabalham e de como hoje as consultorias ou as assessorias estão trabalhando. Por quê? Porque você não ganha sobre um spread sobre o produto. Né? O teu cliente ele vai te pagar uma mensalidade, ele sabe quanto está pagando e o restante, as aplicações, elas não têm spread, ou seja, eu consigo pegar aplicações mais rentáveis, eu consigo não cobrar taxas de administração de fundos, tudo é rebatido de volta para o cliente. Então isso funciona muito melhor, é muito mais claro para o cliente saber que nós estamos caminhando juntos, e não é um contra o outro. Né? Às vezes quando o cliente chega, senta na frente de um profissional do mercado financeiro, ele sabe que às vezes o cara está querendo fechar um negócio para ganhar uma taxa em cima. E isso aí não faz sentido nenhum para a gente, nunca fez. E hoje com essa possibilidade a gente tem feito toda a migração da base para esse tipo de atuação, né? Onde a gente vai estar do lado do cliente mesmo e os produtos, o mercado financeiro, a gente vai extrair o máximo que der dali. Para o cliente ganhar mais e para todo mundo ficar feliz com isso. Né? Show. Pessoal, vamos finalizar aqui o podcast Mentalidade Produtiva. E mais uma vez, para você que tem dificuldade aí de entender algumas coisas, vai aqui, tem um monte de vídeo já disponível de vários empreendedores, pessoas que realizaram coisas incríveis. Porque o impossível só vai existir na vida de quem não realizou aquilo que precisaria fazer. Então, assim, o mais importante de tudo hoje que você precisa compreender é o seguinte: as nossas decisões, elas sendo positivas ou negativas, serão nossas decisões. Por isso, tome sempre as melhores decisões e gratidão por você ter comparecido aqui. Obrigado você, Lúcio. Tá? Te agradeço pelo convite. Tamo junto. Sempre que precisar, nós vamos estar próximos aí. Até mais, pessoal.